Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios capítulo 27, versículo 6. Esse versículo traz um ensinamento profundo sobre relacionamentos humanos que são de fato verdadeira e aqueles que não são tão genuínos. Sabemos que é difícil generalizar todos os casos, e que quando se trata de relacionamentos humanos, há casos e casos. Entretanto, o versículo de Provérbios 27, versículo 6 se refere à pessoa no ciclo social, que de fato possui sentimentos positivos e sinceros com relação ao outro, que podem até dizer coisas que incomodam de ouvir, coisas que geram um certo ressentimento, mas que, por trás existe uma intenção sincera, que visa o bem daquela outra pessoa. Por exemplo, uma correção, uma crítica sincera, uma advertência podem ferir o ego no momento, mas podem ser atos de amor, lealdade e preocupação com o seu crescimento. Essas feridas são leais porque vêm de um coração que se importa de verdade. Um amigo de verdade não vai te agradar sempre, mas vai dizer o que você precisa ouvir, mesmo que isso seja difícil de escutar. Principalmente vindo de alguém que talvez você considere como uma pessoa especial na sua vida. Alguém que não tem uma conexão verdadeira e positiva com você, pode te elogiar, te agradar, com palavras doces, mas isso pode ser enganoso. Esses beijos são traiçoeiros, são usados para manipular, enganar ou esconder a verdadeira intenção, como Judas Iscariotes que beijou Jesus para entregá-lo. Ou seja, nem toda demonstração de afeto ou gentileza é sincera. A falsidade pode se disfarçar de carinho. Por isso, gostaria de te convidar para uma reflexão prática. Busque reconhecer e valorizar as pessoas que te corrigem com amor. E desconfie dos elogios fáceis de quem nunca te confronta com a verdade. É melhor uma verdade que dói por amor do que uma mentira que agrada por interesse. A verdade que fere por amor. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 6. Existem certas personalidades que preferem ouvir apenas palavras que agradam, que massageiam o ego, mesmo que não sejam verdadeiras. Mas a palavra de Deus nos ensina que amor verdadeiro nem sempre é confortável. Esse versículo nos lembra que um amigo de verdade, alguém que ama de fato, não vai hesitar em nos corrigir quando for necessário. As palavras podem até doer, como uma ferida, mas são sinceras e carregadas de preocupação. Em contraste, há pessoas que aparentam carinho, que nos cercam de elogios, mas no fundo não têm boas intenções. Seus beijos são enganosos como o beijo de Judas em Jesus, que selou sua traição. Outro exemplo bíblico foi o de Jesus que repreendeu a Pedro com firmeza dizendo: "Afasta-te, Satanás." Jesus disse isso, não por ódio, mas para corrigir o pensamento equivocado de Pedro. Reflita se você está cercado de pessoas que apenas te agradam ou de pessoas que te amam o suficiente para te confrontar. Aprenda a reconhecer e valorizar os amigos que dizem a verdade com respeito e amor, mesmo que isso doa. Também pense se você é esse tipo de amigo que tem coragem de falar a verdade em amor? Ou prefere se calar para não desagradar? A conclusão que podemos extrair desse versículo é que nem sempre a verdade será doce. Mas quando ela vem de quem nos ama, ela cura, edifica e salva. Por outro lado, a falsidade embalada em elogios só destrói. Peça a Deus discernimento para distinguir o amor verdadeiro da bajulação enganosa.
Outro versículo que fala sobre a importância da sinceridade nas relações. É o versículo que se encontra em Provérbios capítulo 27, versículo 5, que diz o seguinte: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Repreensão franca significa uma correção aberta, honesta e direta. É quando alguém, movido por amor e preocupação, fala o que precisa ser dito, mesmo que não seja agradável. Essa franqueza pode ser desconfortável no momento, mas produz frutos de sabedoria, crescimento e maturidade. Já o amor encoberto é aquele que não se expressa, que se esconde ou se omite. Pode ser por medo de desagradar, por timidez ou por falta de coragem. Porém, amor que se cala diante do erro, não protege, pelo contrário, permite que o outro continue se ferindo. Esse provérbio está ensinando que amor de verdade não se omite. Quem ama corrige. A verdadeira amizade ou relação não se sustenta só com afeto silencioso, mas com atitudes de cuidado, inclusive por meio de correção. Pense nisso. Você prefere ser corrigido com sinceridade ou viver cercado de silêncio confortável, mas que te deixa no erro? Você tem se calado diante do erro de alguém que ama, com medo de ferir, mesmo sabendo que deveria falar? Lição principal que fica é melhor ouvir uma verdade que dói do que viver cercado de um amor que finge que está tudo bem. O amor que corrige. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios 27, 5. Vivemos em tempos em que a sinceridade muitas vezes é mal interpretada como grosseria, e o silêncio como respeito. Mas a Bíblia, com sua sabedoria eterna, nos ensina que o amor verdadeiro se manifesta também por meio da correção. Uma repreensão franca, mesmo que cause desconforto no momento, é melhor do que um amor que se esconde, que se cala diante do erro, que não se manifesta quando mais se precisa dele. A repreensão sincera revela um amor corajoso, que prefere desagradar temporariamente para evitar um mal maior. O que é repreensão franca? É a coragem de dizer a verdade com amor. É confrontar alguém com respeito, mas com firmeza, por amor à verdade e à pessoa. É preferir a transparência do que a omissão. O que é amor encoberto? É um tipo de amor que não age, não se posiciona, não corrige. Pode ser medo, covardia, egoísmo ou até indiferença disfarçada. Esse amor não protege, ele abandona em silêncio. Valorize as pessoas que têm coragem de te confrontar com respeito. Peça a Deus sabedoria para você também ser uma pessoa que ama com coragem, que não se omite diante do erro. Fuja da falsa ideia de que amar é sempre ser passivo ou agradar. Amor real também exorta, alerta e corrige. O profeta Natã confrontou o rei Davi sobre seu pecado com Batseba. Ele teve coragem de repreender um rei. E essa repreensão resultou no arrependimento de Davi e em seu recomeço com Deus em 2 Samuel capítulo 12. Ou seja, uma repreensão com amor vale mais do que 1000 elogios vazios. E para finalizar a mensagem de hoje, gostaria de te convidar a orar comigo. Senhor, ajuda-me a reconhecer e valorizar os que me amam com sinceridade, mesmo quando suas palavras me confrontam e me corrigem. Dá-me também coragem e sabedoria para falar a verdade com amor, sem omissão, sem medo de desagradar, mas com o desejo de edificar vidas. Que o meu amor não seja encoberto, mas revelado em atitudes verdadeiras.
Dá-me discernimento para não me deixar enganar por palavras falsas que apenas agradam, mas não edificam. Ensina-me também a ser um instrumento de verdade na vida dos outros, falando com amor e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa mensagem de reflexão bíblica de hoje. Caso você tenha gostado desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal. Ative o sininho de notificações, comenta e compartilha, e faça parte da nossa rede de apoio na fé. Obrigado e que Deus abençoe a sua vida e até ao próximo vídeo.